É isso aí, galera. Voltamos. Olha lá. Então, a prescrição de exercícios físicos, né? Para grupos especiais, atividade física na terceira idade. Quando a gente, como estava falando anteriormente, né? Essas atividades físicas, tanto as habituais quanto as de lazer, elas devem ser estimuladas. Então, o que a gente hoje tem como recomendação para o idoso? Olha lá o que está no nosso livro. Tanto as atividades físicas habituais como as de lazer devem ser estimuladas, uma vez que elas auxiliam na qualidade de vida, contribuindo para a maior capacidade de trabalho mental e físico. Em suma, o idoso deverá escolher atividades que lhe proporcionem bem-estar, as quais deverão ter total atenção de um profissional de educação física que conhecerá as limitações de seus clientes para enquadrar as atividades sem que haja risco de lesões. Olha lá, é bem o que a gente estava falando anteriormente e o mais importante, né? Você viu que ele fala para maior capacidade de trabalho mental e físico. Quando a gente fala do idoso, essas perdas da massa muscular, da massa óssea e tal, a gente ainda não tinha tocado no assunto da perda cognitiva. Né? Nós temos também, com o passar do tempo, aí a probabilidade do aparecimento de doenças crônico-degenerativas. Essas doenças crônico-degenerativas, as que a gente mais ouve falar, é o Parkinson e o Alzheimer. São doenças que vão degenerando aí os neurônios e trazendo uma série de complicações para a gente, cognitiva e física. Né? Por quê? Porque a gente é um ser integral, tudo funciona em conjunto. Então, quando a gente tem alguma perda aí neural, neurológica, né, degenerativa, a gente precisa estar muito atento em fazer os estímulos adequados, a atividade física adequada para que a gente consiga, na verdade, não recuperar o neurônio perdido, porque isso é impossível, né? A gente já viu lá em anatomia, em fisiologia, que a perda neural, né, a morte de um neurônio, ele não se refaz, né? Como é o caso aí de uma célula muscular, por exemplo. Perdi o neurônio, eu vou ter que conseguir, ou pelo menos tentar criar com esse idoso, um processo de plasticidade neural, onde aquele neurônio que não transmite mais os sinais, um neurônio vizinho ou um neurônio próximo, consiga assumir essa responsabilidade e conseguir fazer o estímulo lá no outro ponto onde esse neurônio antes o fazia. Vai ser da mesma forma? Vai ter a mesma eficiência? Muito provavelmente não. Né? Como a gente disse, as perdas elas são inevitáveis e em muitos casos elas se tornam irreversíveis. O que a gente precisa fazer, né, principalmente quando a gente fala dessa plasticidade neural, é conseguir fazer compensações que vão pelo menos minimizar as perdas, né? Vão tentar aí dar uma mascarada no que está acontecendo e que esse idoso consiga ainda ter a mobilidade, né? Então, a gente precisa estar atento a alguns detalhes muito importantes quando a gente vai fazer a prescrição de exercício físico para o idoso. Primeiro, redução do risco cardiovascular. O que é isso? O idoso ele vai perdendo força, vai perdendo mobilidade. Então ele começa a fazer menos exercício aeróbio. O coração dele começa a trabalhar menos. O coração também é um músculo, ele também está trabalhando, ele também está cansado. E esse cansaço faz com que o coraçãozinho dele comece a pulsar mais devagar. A frequência cardíaca dele se altera. E essa alteração de frequência cardíaca vai trazer o que para a gente? Um risco, né, de um infarto, né, um risco cardiovascular. Então a gente precisa estar muito atento a isso. Então a atividade aeróbia, a atividade que vai promover uma melhoria
nesse sistema cardiovascular é muito bom para o idoso, salvo as devidas proporções. Eu tenho que lembrar que eu estou trabalhando com um ser humano idoso que precisa de muita, mas muita atenção, né? E para garantir esse trabalho, eu preciso também estar atento nesse aumento de força. O que é o aumento de força, galera? Aumento de força é quando esse meu idoso começa a fazer trabalho e começa a ter uma atividade muscular melhor, de recrutamento de unidade motora, do aumento da força em si, né? Aí ele começa a andar melhor, ele vai conseguir levantar mais peso, ele vai ter uma facilidade maior para levantar da cadeira, para sentar, para tomar banho, para subir uma escada, para sentar no sofá e levantar, para sentar na cama e levantar. Então tem uma série de coisas que vão ajudar esse meu idoso, né, quando eu presto atenção nisso. Ah, mas se o meu idoso não é esse idoso tão debilitado como a gente sempre está estudando, está sempre falando, parabéns, ótimo para você. E você pode melhorar ainda mais isso então. Então, de repente, você tem um idoso bastante ativo que pode, ao melhorar, né, aumentar aí a qualidade de força, por exemplo, jogar um esporte coletivo. Tem muitos que o fazem, né? Esse aumento de força, ele vai se dar através de uma sobrecarga, né? De um treinamento resistido, o que também ajuda a melhorar a saúde óssea, porque ao mesmo tempo que o idoso perde, né, com o passar dos anos, a massa muscular, ele também perde densidade óssea. E um dos fatores que é muito importante para a fixação do cálcio no osso é a sobrecarga. Então, quando eu faço o trabalho de treinamento resistido com o idoso, além de aumentar a força, eu estou melhorando essa saúde óssea. Com a melhora da saúde óssea, eu reduzo aí o risco de osteoporose, que normalmente, não é via de regra, mas normalmente atinge mais as mulheres do que os homens, né? E toda essa melhora da condição cardiorrespiratória, do aumento de força, da saúde óssea, da redução de risco de osteoporose, me ajuda a melhorar a estabilidade postural. Lembrando que para melhorar a estabilidade postural, o que principalmente eu preciso trabalhar com o meu idoso? O centro corporal, o core, como a gente chama, né? Então, trabalhar abdômen, dorsal, ombros, musculatura peitoral, para que ele consiga melhorar essa sua postura, esse seu equilíbrio e evitar outros riscos, além dos riscos de queda, né? E as fraturas e lesões associadas à queda, não ter problema com desvio postural, com uma hérnia de disco, com alguma coisa que pode, né, o idoso ele está mais suscetível a isso devido a essa grande perda de força. Por isso que a gente precisa e muito estimular, convencer, trazer o idoso para a atividade física, ao menos 3 vezes por semana, né? Isso vai trazer uma série de benefícios para ele, mas eu tenho que tomar muito cuidado, mas muito cuidado com a forma que vou prescrever, com a forma que vou acompanhar isso tudo. A nossa responsabilidade enquanto profissionais de educação física para com esse idoso, ela é triplicada, né? E com tudo isso eu posso incrementar, né, a flexibilidade e a amplitude do movimento, que vai ajudar ele muito aí na mobilidade, nas atividades de vida diária. Então, Narras, em 2006, já falava assim, ó, exercício físico é considerado toda atividade planejada, sistematizada e repetitiva, que tem por objetivo manutenção, desenvolvimento ou recuperação de um ou mais componentes da aptidão física. O idoso precisa fazer isso, tá vendo? De forma planejada, sistematizada e repetitiva. Não dá para ir uma vez por semana e achar que vai ter bons resultados. Eu tenho que sistematizar
e dividir isso aí pelo menos 3 vezes por semana, ok? E se o idoso começa a perceber que ele está melhorando, pode ter certeza que ele vai ser muito fiel ao seu trabalho, ok? Treinamento aeróbio e treinamento de força. A gente vai para mais uma pausa, daqui a pouquinho a gente volta.